Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Inscreva-se agora, conheça também os nossos preparatórios de português lá no nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo. Hoje trago teoria e também correção de questões da Banca VUNESP. Faço a resolução de uma prova aplicada recentemente por essa banca. Essa prova já está disponível no meu curso de português da VUNESP de nível médio. Acesse o nosso site, venha fazer parte da nossa turma. Assinale a alternativa que melhor explica o efeito de humor. Aí você já imagina. Efeito de humor está relacionado a algo cômico? Sim, mas também pode estar relacionado a outros fatores, como, por exemplo, a quebra da lógica de raciocínio dentro daquela tirinha. Pode haver algum deslize da personagem e também algumas situações que são fora do comum, ou então alguns estereótipos também. Então, esse efeito de humor, como que é? Então, nós precisamos ver, primeiro ponto, localizá-lo na tira. Ramiro pensa que é um pato. Observe aqui o pato falando isso. Olha aqui o Ramiro, não é isso? Então, é importante você compreender. Fica o dia inteiro na água como um pato. Ok, até aqui nada de efeito de humor, não é isso? Seria um pato perfeito, não fosse um detalhe. Os pés enrugam. Então, aqui vai aparecer o quê? Esse efeito de humor. De tanto tempo ele ficar na água, os pés dele vão enrugar. Agora, eu preciso voltar aqui. Então, a alternativa melhor explica o efeito de humor da tira é qual? Ramiro nada ao lado de um pato, deixando evidente para o leitor da tira a diferença física que existe entre as duas espécies. Há uma diferença física? Existe sim. Agora, isso daqui está relacionado ao efeito de humor? Não. Por isso que é importante você compreender essa questão do efeito de humor. Nem sempre a alternativa está errada, como é o caso que ela está correta, mas não está se referindo ao efeito de humor. A afirmação de que os pés enrugados de Ramiro são a única característica que o distingue de um pato deixa de fora diferenças mais relevantes. Então, quando fala aqui, observe aqui, seria um pato perfeito não fosse um detalhe. Os pés enrugam, então é só o fato dos pés enrugarem que é esse detalhe que vai diferenciar Ramiro de um pato. Então, aqui está o efeito de humor, aqui está a alternativa B, que vai gabaritar essa questão. O pato mostra surpresa ao sair da água e perceber que, ao contrário do que pensava, Ramiro é um ser humano. Nada disso desde o começo. Aqui, olha aqui, Ramiro pensa que é um pato. Desde o começo, o pato já sabe que ele é um ser humano. Então, isso daqui não tem efeito de humor. O uso de pés de pato para nadar faz com que Ramiro acredite firmemente que pertence à mesma espécie que o pato. Nada disso. Aqui ele não está usando o que a gente chama de pé de pato. Então ele está nadando com o pé mesmo, sem proteção nenhuma. Ramiro não percebe a ironia que o narrador utiliza na comparação entre ele e um pato, a qual tem o objetivo de menosprezá-lo. Em momento nenhum quis menosprezá-lo. Aqui só está falando que o único problema seria tudo perfeito se não fosse o detalhe. O único detalhe aqui é o quê? Que os pés dele enrugam e o do pato não vai enrugar. Então, o efeito de humor está aqui nessa passagem. Importante você compreender que nem sempre você vai achar engraçado. Para mim não é engraçado. Mas é importante você estar atento lá na tirinha onde aparece esse tipo de questão, onde vai aparecer de fato esse efeito de humor. Então, nem sempre vai trazer essa ideia cômica, correto? Mas aí pode ser algum deslize dos personagens ou então algumas situações absurdas que aparecem. Seria um pato perfeito, não fosse um detalhe. O trecho destacado exprime um ao quê? Então, a gente precisa voltar aqui, observe. Seria um pato perfeito, não fosse um detalhe. Então, quando fala isso daqui, aqui faltou o quê? A conjunção se, não é isso? Vou colocar maior aqui. Seria um pato perfeito se não fosse um detalhe. Então, qual que é a condição para ele ser um pato perfeito? Um detalhe, não é isso? Então, aqui faltou, de fato, vou até colocar aqui, ó, seria um pato perfeito se não fosse um detalhe. Então, esse se, desde que, caso, vai expressar uma ideia de condição, como fala que, mas não tinha o se.
eu posso falar que é uma ideia de condição? Pelo próprio sentido da frase, você vai entender. Seria um pato perfeito, não fosse um detalhe. Então, tem uma condição para ele ser o pato perfeito, que é esse detalhe não vai deixá-lo ser um pato perfeito. Então, se ideia de conjunção, consequência, tal que, por exemplo, vai aparecer, causa, aí você já vem aqui e coloca primeiro, a causa vai levar a uma consequência. Concessão, muito cobrada a conjunção embora, lembre-se disso. E comparação, também não. A partir do estudo mencionado no primeiro parágrafo do texto, então é importante você compreender. Primeiro ponto, é o primeiro parágrafo do texto. Então aqui a VUNESP traz textos não muito grandes, mas mesmo assim a gente não faz a leitura deles antes. Jovens dos anos 2000 têm sintomas de ansiedade e depressão mais cedo do que os de 90. Então você observa o texto lá da Folha de São Paulo, Gabriela Cupani. Então, a questão aqui está mencionando somente o primeiro parágrafo do texto. Então, nós vamos ler. Embora os dados... não é aqui. Crianças e adolescentes estão apresentando sintomas de ansiedade e depressão mais cedo. Então, olha aqui. Esses jovens dos anos 2000, eles trazem esses sintomas mais cedo e com uma duração mais prolongada do que há 10 anos. Isso é o que revela um estudo inédito que avaliou a mudança geracional dos transtornos mentais, conduzido pelas universidades de Cardiff, Edimburgo e Bristol, no Reino Unido. Então, o que importa aqui neste primeiro parágrafo? A gente precisa compreender que o próprio título também traz uma mensagem, né, que esses dos anos 2000 têm sintomas de ansiedade e depressão mais cedo que os de 90, ou seja, quanto mais recente é a geração, mais cedo eles vão apresentar esses sintomas de ansiedade e depressão. Além de apresentar mais cedo, esses sintomas eles terão uma duração mais prolongada do que há 10 anos. Então vamos ver aqui as alternativas. Pode-se concluir corretamente que a comparação entre jovens de diferentes cidades no Reino Unido mostrou que há fatores locais que favorecem o surgimento de sintomas como nervosismo e medo. Caro concursante, mas poderia aparecer aqui em outros parágrafos falando dos fatores locais. Mas você precisa observar, é somente este parágrafo aqui. É o primeiro parágrafo. Alternativa B, os pesquisadores pediram para que os jovens respondessem a alguns questionários para coletar dados. Em que momento fala? Nenhum primeiro parágrafo? Nada disso. A comparação entre dois grupos de jovens, então são dois grupos sim, como fala aqui no texto, que aqueles nascidos nos anos 2000 e também nos 90, não é isso? Em décadas diferentes, mostrou que os da geração mais recente apresentaram dificuldades emocionais mais cedo. Olha aqui o primeiro parágrafo. Por isso que eu falo, não vá fazer a leitura de todo o texto. Por quê? Porque neste caso aqui, você vai conseguir compreender que só lendo o primeiro parágrafo e o título você consegue gabaritar a questão. Por isso eu falo, não vamos ler o texto agora. Vamos ler o enunciado, compreendê-lo, obviamente, voltar às alternativas para buscarmos a correta. Então, quando a gente já identifica aqui a passagem, vocês podem verificar aqui, olha aqui a alternativa C, a comparação entre dois grupos de jovens nascidos em décadas diferentes mostrou que os da geração mais recente apresentaram dificuldades emocionais mais cedo. Perfeito. Observe aqui, olha aqui. Crianças e adolescentes estão apresentando sintomas de ansiedade e depressão mais cedo e com a duração mais prolongada que há 10 anos, ou seja, os dos anos 2000, eles apresentam esses sintomas mais cedo. Então aqui nós já gabaritamos a questão com a alternativa C de coração. Os jovens nascidos nos anos 90 apresentaram sintomas de sofrimento mental a partir dos 14 anos. Primeiro parágrafo não traz essa informação. Mudança geracional dos transtornos mentais faz com que entre os jovens de hoje seja mais difícil diagnosticar. Onde está falando que é mais difícil diagnosticar? No primeiro parágrafo tem essa informação? Não. Você precisa observar somente o primeiro. De acordo com o texto, é correto afirmar a respeito dos transtornos mentais que
Então, a respeito dos transtornos mentais, aqui já vai englobar uma parte maior do texto. Então, quando fala lá no texto desses transtornos mentais, a ansiedade e a depressão, aí a gente precisa voltar para buscar todas as alternativas. Então, é correto afirmar que há fatores sociais da atualidade, como estilo de vida da população e imposição de padrões de beleza, que colaboram para o desenvolvimento desses transtornos mentais, é o que a gente vai ver aqui. Então, vou marcar aqui para vocês. Vários estudos mostraram um aumento dos casos de transtornos mentais após a pandemia de Covid-19, principalmente por conta do isolamento social. Além disso, outros fatores são mostrados: mudanças no estilo de vida, uso de tecnologia, questões de imagem corporal e pressões acadêmicas, além do aumento da desigualdade social. Então, quais são esses fatores? Mudanças no estilo de vida, uso de tecnologia. Então, vamos ver aqui, olha aqui, como estilo de vida da população e imposição de padrões de beleza. Onde que fala isso? Mudança de vida? Observa aqui, olha aqui. Mudanças no estilo de vida, uso de tecnologia. Quando fala aqui, ó, questões de imagem corporal, é o quê? Questões de imagem corporal está diretamente falada da imposição de padrões de beleza. Ah, fulana é feia, ela não está dentro dos padrões de beleza, então isso daí vai gerar esses transtornos mentais. Ansiedade, depressão. Então aqui já está correto. Existem alguns comportamentos, como o uso de tecnologia e foco nos estudos acadêmicos, que são sintomas de que há um problema emocional. Isso daqui não é... Observe isso aqui. Aparece essa passagem? Aparece. Observe aqui, ó, o uso de tecnologia. Mas está falando aqui, ó, esses fatores aqui que vão levar aos transtornos mentais. E a questão traz o contrário. Existem alguns comportamentos como uso de tecnologia, foco nos estudos acadêmicos, que são sintomas que há um problema emocional. Nada disso, isso não é sintoma. Isso daqui é um fator que vai levar a ter os transtornos mentais. Por isso, olhos de lince, você consegue identificar aqui que a banca inverteu. Por isso, deve estar muito atento. Foi verificado um aumento nos casos de sofrimento psíquico na pandemia em função das sequelas físicas deixadas pela Covid-19. Será que está falando das sequelas físicas? Não, olha aqui. Transtornos mentais após a pandemia da Covid-19. Falou somente da pandemia de Covid-19. Em momento nenhum falou das sequelas psicológicas ou físicas. Foram descobertos, após a pandemia, casos de crianças com depressão e ansiedades crônicas. Aqui está extrapolando as informações no texto. Muita atenção também ao princípio da extrapolação, quando traz para as alternativas informação não presente no texto. Ficar irritado e perder o interesse pelas coisas são os principais sintomas de sofrimento psíquico infantil. Onde fala isso no texto? Não fala, que se diferencia dos transtornos nos adultos. Se não tem informação no texto, princípio da extrapolação eu desconsidero. Foi empregado em sentido figurado, sentido conotativo. Mestre, o que é um sentido conotativo? Quando você dá novo significado a determinada palavra. Então, crianças e adolescentes estão apresentando os sintomas de ansiedade. Então, esses sintomas aqui são os sinais mesmo de ansiedade, foi empregado em sentido próprio. Ah, mas que questão fácil. Muita atenção na sua prova da VUNESP terá. Os autores compararam aqui, de fato, é uma comparação entre os dois grupos, também empregada em sentido próprio, já venho e descarto. São capazes de mapear uma série de sintomas de transtornos emocionais. Esse mapear aqui vem o quê? De mapa, não é isso? Seria representar através dos mapas. É meio estranho, vamos deixar então. Vários estudos mostram um aumento dos casos de transtornos mentais. Então, transtorno é o quê? Um aborrecimento. Aqui foi usado em sentido próprio também. Será que na alternativa C aparece um mapa lá mesmo? Será que eles vão usar um mapa? É o que a gente vai ver. Segundo o especialista, é preciso ficar atento no sentido de ter atenção. Então, aqui, a alternativa C foi empregada em sentido figurado, porque quando fala lá
de mapear é representar através dos mapas. Ah, vamos mapear essa área, vamos trazer o mapa. Só que aqui, quando fala são capazes de mapear uma série de sintomas, vai substituir o quê? São capazes de levantar, de obter uma série de sintomas. Então, aqui foi empregado em sentido figurado, porque não está se referindo à palavra mapa. Não fez essa representatividade através dos mapas. Questão agora contemplando o sinônimo. Parece fácil, mas a VUNESP cobra bastante. Isso é bom porque você vai gabaritar a questão. Então, está se deparando com a questão contemplando sinônimo? Não conhece determinada palavra? Nesse caso, quando aparece recluso e limitam, é mais fácil. Duas possibilidades, comece por aquela mais fácil que já vai eliminar algumas alternativas. Ah, mas apareceu uma palavra que não conheço. Volte ao texto, leia a passagem e observe naquele contexto qual é a resposta qual é o sinônimo daquela palavra em destaque. Então, os termos, quando fala lá, ele foi recluso e limitam, possuem como sinônimos quais palavras? Observe. Segundo o especialista, é preciso ficar atento a mudanças de comportamento que são duradouras. Se está mais isolado, mais recluso, mais calado, preso, não sei. Observe, ou quando apresenta medos exagerados que limitam a vida social. Então, vou começar, obviamente, por limitar. Limitar é suprimir, descarto aqui. É dilatar, dilatar é expandir. Então, aqui seria antônimo. Ah, como fala aqui no texto, vamos ver, olha aqui. Ou quando apresentam medos exagerados que limitam, que reduzem. Ah, ok, posso deixar. Que restringem também, posso deixar. E agora, quando eu falo lá, e aqui nós temos limitam, quando estabelecem, também descarto. E agora, quando falo lá, recluso, recluso é confuso? Não, se ele está mais recluso, ele está o quê? Recolhido, observe. Está mais isolado, mais recluso, não é aquela pessoa que está mais isolada, mais o quê? Como fala aqui na alternativa é recolhido. E quando fala lá que limitam, é que vai restringir, vai trazer alguma restrição. Então, importante você observar, volte lá no texto, observe o contexto no qual aquela palavra está inserida. Não pode errar. Questão sobre sentido próprio e figurado e muito menos sobre sinônimos. As vírgulas foram empregadas para separar termos de uma o quê? O artigo aponta fatores como mudanças no estilo de vida, uso de tecnologia, questões de imagem corporal e pressões acadêmicas. Eu fui ao mercado e comprei arroz, carne, refrigerante e mais algumas coisas. Então, essas vírgulas aqui foram empregadas para separar termos de uma o quê? Caro concursando, tem vírgula da VUNESP? Primeira coisa, lembre-se do SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Eu comprei, vírgula, o carro. Não posso separar. E também lembre-se da ordem sulveca. A ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento e os adjuntos. Quando esse adjunto adverbial vier no início da frase, ou intercalado entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, você usará a vírgula. Mas não é isso que está sendo contemplado aqui. Nesse caso, é um outro emprego da vírgula, elas foram usadas para... É uma citação? Não, citação é você reproduzir a fala de alguém. Enumeração, tanto é que eu usei números. Ah, mestre, eu poderia falar que são termos que exercem a mesma função sintática? Perfeito, poderia sim. Inversão, oposição, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Restrição também não. Então, termos que exercem a mesma função sintática ou uma enumeração. Assinale a alternativa em que o termo que pode ser corretamente substituído por o qual. Esta questão ela está contemplando pronomes relativos. Então, pronome relativo, qual é a função dele? Ele vem para substituir um termo que já foi mencionado na oração. Lá dentro do meu curso de redação, por exemplo, eu falo muito sobre esses elementos coesivos. Aí você vai observar que o pronome relativo ele vem para evitar a repetição de palavras. Ele vai juntar aquelas orações, evitando o quê? A repetição. Quais são eles? Nós temos os invariáveis, aquele que não irá
para o plural, aqueles que não irão. Que, quem, e vai aparecer aqui também onde. Então, aqui estão os pronomes relativos. Então, que, a qual, cuja, quantos, as quais, cujas, quantas, o qual, cujo, quando, como, os quais, cujos, quanto e onde. Então, esses são os pronomes relativos. Observe. Esta é a casa onde moro. Essa é a garota e o livro de que gosta. Então, o que você consegue identificar aqui? Observe aqui, a casa onde moro. Então, aqui ele está substituindo este termo para evitar a repetição. Esta é uma casa. A casa que moro, por exemplo. Então, aí ele vai juntar essas duas orações, evitando a repetição. Ela é uma garota. Ela gabaritou a prova. Ela é uma garota, ela gabaritou a prova. Eu venho e coloco o quê? O pronome relativo. Ela é a garota que gabaritou a prova. Então, este que aqui está se referindo ao substantivo garoto. Então, o pronome relativo ele vem para quê? Substituir um termo que já foi citado na oração, evitando a repetição. Este é o livro que gosto. Então, está se referindo a quê? Ao livro. Aqui eu trouxe porque é bem interessante dentro de regência e contemplando também pronome relativo, as bancas cobram muito. Por que eu coloquei em maiúsculo aqui? De e gosto. Por quê? Porque aqui você vai observar que a preposição exigida pelo verbo, ela virá antes do pronome relativo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então é importante você compreender isso. A preposição exigida pelo verbo irá antes do pronome relativo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, por isso que aqui eu construí a frase. O livro de que gosto, correto? A preposição ela virá antes de quê? Do pronome relativo, como você observa aqui. Então, lembre-se disso daí. Se preciso for, anote também. Então, eu preciso ver onde o que pode ser substituído por o qual. Um estudo inédito, eu poderia falar o qual avaliou a mudança? Sim, porque um estudo é ele, não é isso? Ele eu posso substituir por o qual. Utilizar um questionário sobre as dificuldades e habilidades das crianças e jovens que são capazes de mapear uma série de sintomas. Então, o que são capazes de mapear uma série de sintomas? Então, você observa que aqui, os termos que aparecem aqui, observa as dificuldades e habilidades, os questionários, todos eles estão no plural. Se é no plural, eu não posso usar o qual. O qual aqui eu vou usar pro singular. Então, não pode ser a alternativa B, porque aparecem aqui, ó, questionário. E se estiver se referindo a dificuldades e habilidades, se estiver se referindo a crianças e jovens, todos no plural, não posso usar o qual. Diagnóstico de transtornos depressivos e ansiosos, sem dúvida, eles sugerem que houve uma mudança nas gerações. Eles sugerem o qual houve? Também não, eles sugerem isso. Este que aqui você já observa que ele é uma conjunção integrante. Outro ponto bem interessante para você compreender, que este que ele pode ser pronome relativo quando ele se referir a um substantivo anterior. Observe que o estudo, então aqui eu tenho um substantivo. Quando ele está se referindo a um substantivo, é o quê? Pronome relativo. Se ele vier depois de um verbo, ele já vai ser uma conjunção integrante. Isso daqui é muito importante para você resolver outras questões também. Segundo o especialista, é preciso ficar atento a mudanças de comportamento. O comportamento aqui já é um substantivo. Então, este que é o quê? Um pronome relativo. Agora, ele está se referindo a comportamento ou às mudanças, né? Mudanças também substantivo, não é isso? Ficar atento a mudanças de comportamento são duradouras. O que é duradouro? O que são duradouras? As mudanças de comportamento. As mudanças são o quê? Elas eu uso o quê? As quais são duradouras. Ou quando apresenta medos exagerados que limitam. O que vai limitar aqui? Os medos. Os medos são eles. Eles eu substituo por os quais. Questão não difícil, mas é interessante para você memorizar duas coisas aqui. Primeiro, este o qual tem que ser no singular. O é singular. Outro ponto, se estiver se referindo a um substantivo, é um pronome relativo. Pronome relativo dará início a quê? Oração subordinada adjetiva, que seja ela explicativa ou restritiva.
Se ele já complementar um verbo, é uma conjunção integrante. A conjunção integrante vai dar início a quê? As orações subordinadas substantivas. E aí você observa lá na alternativa C. Olha lá, sem dúvida eles sugerem que houve uma mudança. Eles sugerem isso. Ah, quando pode substituir por isso, então este aqui é uma conjunção integrante porque está dando início à oração subordinada substantivo. Show de bola, isso mesmo. Segundo o especialista, é preciso ficar atento. Quem fica atento a alguma coisa. Aqui você observa a presença de uma preposição. Essa expressão destacada pode ser substituída por qual palavra? Primeiro ponto. Por que não tem crase? Já que ficar atento exige a preposição a, que a crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a, que vem acompanhando o substantivo também no feminino. Você observa que mudanças não veio acompanhado de artigo, então só tem uma preposição. Para eu ter crase, eu preciso ter dois. Preposição mais artigo. Se não tem nenhum nem outro, não terei crase. Observe, é preciso ter atenção à primeira coisa, crase no singular antes de mudanças, que é o quê? Plural, não é isso? Aí você vai memorizar a minha musiquinha. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, se tem crase, eu já descarto aqui. Agora, é preciso reparar a mudanças. Não, é preciso reparar. Se você repara alguma coisa. Com verbo transitivo direto, eu não tenho preposição. É preciso atentar a mudanças ou atentar para mudanças. Então, aqui, letra D está correta. Observe lá. É preciso atentar. Quem atenta, atenta para mudanças, para alguma coisa. Então, é preciso notar em mudanças? Não, ele notou as mudanças. Com verbo transitivo direto, eu não uso preposição. Importante você memorizar também dentro de regência. Primeiro ponto é a transitividade do verbo. Se eu tenho um verbo transitivo direto, não vem acompanhado de preposição. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, é aquele que vai exigir um complemento com preposição. Eu creio em Deus. Eu creio em quem? Em Deus. Você observa que o objeto indireto ele vem acompanhado de preposição. Lembre-se disso também, que vai ajudar bastante para você gabaritar as questões sobre regência. Questão agora contemplando concordância. Você já sabe, tem concordância? Primeira coisa, lembre-se do verbo haver no sentido de existir, o verbo fazer indicando tempo passado, eles são impessoais. Daqui a pouco eu explico melhor sobre esses verbos impessoais. Segundo ponto da VUNESP é você identificar o verbo, fazer a pergunta para localizar o sujeito, como aparece lá, por exemplo, na alternativa A. Houveram estudos que confirmaram. O que confirmou? Estudos. Então, você pega o sujeito no plural, verbo também no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Então, preciso da alternativa correta. Houveram estudos. Apareceu o verbo haver, você já vem aqui e escreve logo acima. Existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. O que são os verbos impessoais? Vou falar para vocês agora. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras.
Verbo haver no sentido de existir, ele impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos. Se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol. Olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Agora que já compreendeu, então, existiram estudos, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, não vai para o plural. Então, o correto aqui seria o quê? Houve estudos que confirmaram, os estudos confirmaram o aumento no número de transtornos mentais. Está disponível, e você já vem aqui e faz a pergunta, o que está disponível? Os resultados estão ou está? Os resultados estão disponíveis. Este predicativo do sujeito, ele também, que é a mesma forma de um adjetivo, ele vai concordar com o substantivo em gênero e número. Então, os resultados disponíveis, os resultados estão disponíveis. Os estudos mostram certinho. Encontrou-se. E agora? Partícula se. Partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito? É o que vou explicar agora para vocês. Partícula se, as principais funções dela, as duas mais cobradas dentro de concordância são: se a partícula se é uma partícula apassivadora, um pronome apassivador, ou um índice de indeterminação do sujeito. Muito importante você compreender isso daqui, porque é muito recorrente nas provas dos concursos dentro de concordância. Então, a partícula se, ela pode ser apassivadora, a partícula apassivadora, pronome apassivador do sujeito. Quando que vai ser uma partícula apassivadora? Se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto. Aí vai concordar o que o verbo? O verbo vai concordar com o sujeito. Este exemplo aqui é muito bom, que volta e meia a gente vê aí, vende-se casas, aluga-se apartamentos. Certo ou errado? Veremos agora. Então, primeira coisa que você vai fazer é identificar a transitividade do verbo. Então, eu vendo o quê?
verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o se vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. Se. Partícula apassivadora, não é isso? Ah, se é partícula apassivadora, eu tenho um verbo transitivo direto, o verbo vai concordar com o quê? Com o sujeito. Então, você observa que o sujeito paciente, ele está depois do verbo, mas é o sujeito. Isso aqui é a voz passiva sintética. Se você colocar na voz passiva analítica, casa é vendida. Por isso que casa é o sujeito. Então, o correto é vende-se casa. Porque aqui eu tenho um sujeito paciente no singular. Sujeito no singular, verbo também no singular. Olha aqui, este sujeito aqui, ele está em quê? No plural, não é? Casas é vendida? Não, casas são vendidas. Sujeito no plural, verbo no plural. Compreendeu, então, o se como partícula passivadora? Este se também pode ser índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então, quer dizer que eu tenho um sujeito indeterminado. Índice de indeterminação do sujeito. Quando que vai ser? Eu não sei se este se aqui vai ser índice de indeterminação do sujeito. Se você tiver um verbo intransitivo, um transitivo indireto ou de ligação, ele é, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Este verbo vai ficar em quê? Na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito. Eu necessito de quê? Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Necessita-se de empregados. Corretíssimo. E esta frase, será que está? O correto é isso mesmo? Trata-se ou tratam-se de pessoas. Vamos colocar aqui. O correto é trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, este se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Eu confio em quem? Verbo transitivo indireto. Acabei de falar, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho o quê? Um índice de indeterminação do sujeito e vai ser empregado em quê? Na terceira pessoa do singular. Então, confia-se em todos, necessita-se de empregado, trata-se de bons alunos. Agora que já compreenderam, então, identifique a transitividade do verbo. Ele encontrou o quê? Com verbo transitivo direto, o se é partícula passivadora e o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Como esse sujeito paciente está no plural, o verbo vai para o plural. Então, o correto seria o quê? Encontraram-se muitos sintomas de transtornos mentais. Costumam-se culpar. Aqui é bem interessante. Aqui eu tenho o quê? Um sujeito oracional. Mestre, o que é sujeito oracional? É aquele que vem em forma de oração, já é autoexplicativo. Óbvio isso. Mas sujeito oracional é porque eu vou ter o quê? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É aquela que vai exercer a função de sujeito. Eu posso substituir por isso? Isso mesmo. Então, costumam-se isso? Não. O correto é costuma-se isso. Então, neste caso aqui, não pode ir para o plural. Então, sujeito oracional, verbo na terceira pessoa do singular. Trata-se, aí vem cá, trata-se de quê? Aí você já observa. Se vem acompanhado de preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. O se é índice de indeterminação do sujeito e o verbo será impessoal, não irá para o plural. Às vezes vejo por aí, tratam-se de crianças. Não, porque o se é índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, neste caso aqui, é um verbo transitivo indireto, ele será impessoal, sempre empregado na terceira pessoa do singular. Trata-se de crianças e adolescentes. Quem tem? As crianças e adolescentes. Então, eu falaria o quê? Eles têm terceira pessoa do plural com acento. Então, aqui, a alternativa está correta.